Você está preparado para enfrentar as questões de direito constitucional mais solicitadas do CESP, SEBRASP? Neste vídeo vamos destrinchar 30 questões comentadas que vão elevar sua preparação a outro nível. Então, pegue papel, caneta e venha comigo nessa jornada rumo à aprovação. Dê o play e descubra como gabaritar o direito constitucional. Vamos nessa! Questão número 1. Concebido por Ferdinand Lassalle, o princípio da força normativa da Constituição é aquele segundo o qual os aplicadores e intérpretes da Carta, na solução das questões jurídico-constitucionais, devem procurar a máxima eficácia do texto constitucional. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. Ferdinand Lassalle não está relacionado com a ideia de força normativa da Constituição. Pelo contrário, ao defender o conceito sociológico da Constituição, ele afirmava que a verdadeira Constituição era aquela formada pelos fatores reais de poder da sociedade. Segundo Lassalle, a Constituição formal poderia ser completamente ignorada pela sociedade. Já o conceito de força normativa da Constituição foi desenvolvido por Conrad Hesse, o jurista da tradição positivista, que aplicou os princípios do sentido jurídico da Constituição baseando-se nos ensinamentos de Hans Kelsen. Questão número 2. Segundo Kelsen, a Constituição não passa de uma folha de papel, pois a Constituição real seria o somatório dos fatores reais do poder. Dessa forma, alterando-se essas forças, a Constituição não teria mais legitimidade. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. Essa ideia não é de Hans Kelsen, mas de Ferdinand Lassalle. Lassalle defendia que a Constituição real de um Estado é formada pelos fatores reais de poder, como forças políticas, sociais e econômicas, e que uma Constituição escrita normativa sem correspondência com esses fatores seria apenas uma folha de papel. Já Kelsen, ao contrário, entendia que a Constituição tem validade normativa própria, sendo a base do ordenamento jurídico. Questão número 3. Independentemente de aviso prévio ou autorização do poder público, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. De acordo com o artigo 5º, inciso 16, da Constituição Federal de 1988, embora todos tenham o direito de reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, é exigido aviso prévio à autoridade competente. Portanto, a afirmativa desconsidera essa exigência constitucional. Questão número 4. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às leis complementares. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, não são equivalentes às leis complementares, mas sim equiparados às emendas constitucionais, conforme o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Questão número 5. No ordenamento jurídico vigente, a legislação infraconstitucional, ainda quando de ordem pública, não pode retroagir para alcançar ato jurídico perfeito. Certo ou errado? Gabarito. Questão correta. Comentário. De acordo com o STF no julgamento da ADIM 493, o disposto no artigo 5º, inciso 36, da Constituição Federal, aplica-se a todas as leis infraconstitucionais, sem distinção entre leis de direito público e privado, ou entre leis de ordem pública e leis dispositivas.
Dessa forma, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito são aplicáveis até mesmo às leis de ordem pública, que são aqueles que em um Estado estabelecem os princípios essenciais para a organização da vida social, sendo regidas pelo direito público e não pelo direito privado. Segundo a doutrina, o correto é afirmar que não existe direito adquirido individual que se sobreponha ao interesse geral. Questão número 6. Uma Constituição do tipo cesarista se caracteriza, quanto à origem, pela ausência da participação popular na sua formação. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. A Constituição cesarista é descrita como um meio-termo entre as constituições outorgadas, impostas e as promulgadas. Sua principal característica é ser elaborada e imposta inicialmente pelo governante, mas submetida em seguida à aprovação popular. Questão número 7. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não pode ser classificada como uma Constituição popular, uma vez que se originou de um órgão constituinte composto de representantes do povo, e não da aprovação dos cidadãos mediante referendo. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. Ela é considerada popular ou promulgada, porque os legisladores constituintes atuavam como representantes do povo. Questão número 8. Segundo a classificação da doutrina, a Constituição Federal do Brasil de 1988 é um exemplo de Constituição rígida. Certo ou errado? Gabarito. Questão correta. Comentário. Segundo a classificação doutrinária, a Constituição Federal Brasileira é considerada uma Constituição rígida, pois sua alteração exige um processo legislativo mais complexo e formalizado do que o necessário para modificar leis ordinárias. Esse processo é definido no artigo 60 da Constituição e inclui requisitos como aprovação em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, com quórum qualificado de 3/5 dos votos. Questão número 9. O instrumento processual adequado para cassar ato de autoridade que venha a violar direito líquido e certo da pessoa do impetrante é o mandado de segurança ou a ação popular. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. O mandado de segurança é, de fato, o instrumento processual adequado para cassar ato de autoridade que viole direito líquido e certo do impetrante. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 69, prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. No entanto, a ação popular não é um instrumento adequado para proteger direito líquido e certo individual do impetrante. A ação popular, prevista no artigo 5º, inciso 73, da Constituição Federal, destina-se a tutelar o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Ou seja, ela visa proteger direitos difusos e coletivos, e não direitos individuais e específicos de uma pessoa. Questão número 10. Um advogado que esteja sendo investigado por formação de quadrilha e outros crimes não poderá sofrer em seu escritório uma escuta ambiental captada por gravador instalado por força de decisão judicial, já que tal fato viola o princípio de proteção do domicílio. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. Embora a Constituição Federal assegure a inviolabilidade do domicílio, artigo 5º, inciso 11, essa garantia não é absoluta e pode ser relativizada em determinadas situações, mediante ordem judicial. O escritório de advocacia para fins de proteção constitucional é equiparado a domicílio. No entanto, a inviolabilidade do domicílio, inclusive profissional, não impede a realização de medidas investigativas como a escuta ambiental, desde que observados os requisitos legais e constitucionais.
A inviolabilidade do domicílio, incluindo o escritório de advocacia, não é um direito absoluto, podendo ser excepcionada mediante decisão judicial fundamentada, em casos específicos e com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A assertiva quando diz que em nenhuma hipótese seria possível a escuta ambiental torna o item errado. Questão número 11. Segundo a Constituição Federal de 1988, o sigilo das comunicações telefônicas poderá ser violado, por ordem judicial ou administrativa, para instrução processual de ação de improbidade administrativa. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 12, assegura o sigilo das comunicações telefônicas, dispondo que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A interpretação literal e sistemática desse dispositivo, corroborada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é restritiva quanto às hipóteses de quebra do sigilo telefônico. A Constituição Federal expressamente limita essa possibilidade para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Portanto, a quebra do sigilo telefônico não se estende a outros tipos de investigação ou instrução processual, como é o caso da ação de improbidade administrativa. Embora a improbidade administrativa possa acarretar sanções graves, inclusive de natureza penal, a ação de improbidade em si possui natureza cível e sancionatória, não se enquadrando na excepcionalidade constitucional que autoriza a interceptação telefônica. Questão número 12. O conceito normativo de casa é abrangente, assim, qualquer compartimento privado onde alguém exerce profissão ou atividade está protegido pela inviolabilidade do domicílio. Apesar disso, há a possibilidade de se instalar escuta ambiental em escritório de advocacia que seja utilizado como reduto para a prática de crimes. Certo ou errado? Gabarito. Questão correta. Comentário. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 11, assegura a inviolabilidade do domicílio, dispondo que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. A jurisprudência e a doutrina têm ampliado o conceito de casa, para além da residência propriamente dita, abrangendo também locais onde se exerce atividade profissional, como escritórios, consultórios e estabelecimentos comerciais, desde que haja uma relação de privacidade e intimidade. O escritório de advocacia, portanto, se enquadra nesse conceito ampliado de domicílio, gozando da proteção constitucional contra invasões arbitrárias. No entanto, a inviolabilidade do domicílio não é um direito absoluto. A própria Constituição Federal prevê exceções, como a entrada com mandado judicial durante o dia. Além disso, a jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a relativização desse direito em situações excepcionais, quando presentes indícios veementes de prática criminosa, e quando a medida for imprescindível para a investigação. Questão número 13. Os crimes de opinião praticados por estrangeiros são passíveis de extradição, desde que cometidos contra a integridade nacional. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 52, é clara ao dispor: não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Este dispositivo visa garantir a liberdade de expressão e pensamento, mesmo para estrangeiros que se encontrem em território brasileiro. A expressão crime de opinião abrange manifestações de pensamento críticas, expressões artísticas, entre outras formas de exteriorização de ideias, mesmo que consideradas ofensivas ou contrárias aos interesses do Estado. A intenção é proteger o direito à livre manifestação, evitando perseguições por divergências ideológicas. Questão número 14. São inafiançáveis os crimes de ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, de racismo, de prática da tortura,
de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, de terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Certo ou errado? Gabarito. Questão correta. Comentário. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988, em seus incisos 42, 43 e 44, estabelece quais crimes são inafiançáveis. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Questão número 15. Constitui direito social dos trabalhadores urbanos e rurais o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, excluindo-se a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. O direito ao seguro contra acidentes de trabalho é, de fato, um direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, previsto no artigo 7º, inciso 28, da Constituição Federal de 1988. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. O seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, não exclui a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. A Constituição Federal e a jurisprudência garantem a acumulação dos benefícios, assegurando uma maior proteção ao trabalhador. A afirmativa de que o seguro exclui a indenização torna o item errado. Olá, concurseiros! Espero que estejam gostando do vídeo e que ele esteja ajudando na sua preparação. Manter esse canal ativo e produzindo conteúdo de qualidade demanda tempo e recursos. Se você puder e quiser contribuir com qualquer valor, ficarei muito grato. Sua ajuda é fundamental para que eu continue trazendo questões comentadas e dicas para vocês. Você pode contribuir pelo QR Code mostrado na tela ou pela chave Pix da descrição desse vídeo. Qualquer quantia é bem-vinda e fará diferença. Desde já, obrigado pelo seu apoio. Questão número 16. Os chamados direitos sociais de segunda geração, ou dimensão, são caracterizados pela existência de direitos positivos, que fazem nascer para o Estado a obrigação de atuar ativamente de forma a diminuir as desigualdades materiais. É exemplo dessa categoria de direitos fundamentais a norma constitucional que assegura o direito de atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Certo ou errado? Gabarito. Questão correta. Comentário. Os direitos sociais de segunda geração, ou dimensão, são caracterizados pela exigência de uma atuação positiva do Estado, ou seja, um fazer estatal. Diferentemente dos direitos de primeira geração, liberdades públicas que impõem ao Estado um dever de abstenção, não fazer. Os direitos de segunda geração demandam políticas públicas, prestações sociais e ações concretas para garantir o acesso a bens e serviços essenciais à vida digna. Esses direitos estão ligados à ideia de igualdade material, buscando reduzir as desigualdades sociais e promover o bem-estar da coletividade. Portanto, a norma constitucional que assegura o direito de atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos, conforme Emenda Constitucional 53 de 2006, se enquadra perfeitamente na categoria de direitos sociais de segunda geração, pois exige uma atuação positiva do Estado para sua efetivação. Questão número 17. São privativos de brasileiro nato os cargos de Ministro de Estado da Defesa, Ministro de Estado da Fazenda e de Oficial da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 12, parágrafo 3º, define os cargos privativos de brasileiro nato.
São eles: Presidente e Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal, Ministro do Supremo Tribunal Federal, membros da carreira diplomática, Oficial das Forças Armadas, Ministro de Estado da Defesa. Portanto, a inclusão do Ministro da Fazenda torna o item errado. A exigência de nacionalidade nata é uma exceção constitucional, aplicada a cargos que envolvem diretamente a soberania nacional e a segurança do Estado. O cargo de Ministro da Fazenda, embora de grande importância para a economia do país, não se enquadra nessas características que justificam a exigência de nacionalidade nata. Questão número 18. Quanto ao modo de elaboração, a constituição dogmática decorre do lento processo de absorção de ideias, da contínua síntese da história e das tradições de determinado povo. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. A classificação das constituições quanto ao modo de elaboração divide-as, principalmente em constituições dogmáticas, são aquelas elaboradas por um órgão constituinte, como uma Assembleia Constituinte, com o objetivo de instituir um novo Estado ou romper com a ordem anterior. São escritas sistemáticas e contêm um conjunto de normas que estabelecem a organização fundamental do Estado e os direitos fundamentais. Elas refletem o momento histórico específico e as escolhas políticas da época. A Constituição Federal de 1988 é um exemplo de constituição dogmática. Constituições históricas, ou consuetudinárias, são aquelas que se formam lentamente ao longo do tempo por meio de costumes, tradições, jurisprudência e leis esparsas. Não são escritas em um único documento, mas resultam de um processo gradual de sedimentação de práticas e valores. A Constituição do Reino Unido é um exemplo clássico de constituição histórica. O item descreve o processo de formação das constituições históricas, ou consuetudinárias, e não das constituições dogmáticas. Questão número 19. O poder constituinte originário esgota-se quando é editada uma Constituição, razão pela qual, além de ser inicial, incondicionado e ilimitado, ele se caracteriza pela temporariedade. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. A característica da temporariedade é atribuída ao poder constituinte derivado, ou poder de reforma, que é o poder instituído pela Constituição para modificá-la, seguindo os procedimentos e limites nela estabelecidos. O poder derivado é limitado, condicionado e subordinado ao poder originário, pois dele deriva sua competência. O item afirma que o poder constituinte originário se esgota com a edição da Constituição, caracterizando-o pela temporariedade. Essa afirmação contradiz a doutrina e a jurisprudência, que o consideram permanente e latente. O poder originário não desaparece, ele apenas entra em estado de latência, aguardando uma nova manifestação em caso de necessidade de uma nova ordem constitucional. Portanto, a característica de ser temporário não se aplica ao poder constituinte originário, mas sim ao poder constituinte derivado. A inclusão da temporariedade como característica do poder originário torna o item errado. Questão número 20. A norma constitucional que estabelece que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, o trânsito em julgado tem aplicação imediata. Certo ou errado? Gabarito. Questão correta. Comentário. O artigo 5º, inciso 19, da Constituição Federal de 88 dispõe: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Este dispositivo constitucional garante a liberdade de associação e estabelece uma importante proteção contra intervenções arbitrárias do Estado na vida das associações. A questão central aqui é se essa norma tem aplicação imediata. A resposta é sim. As normas constitucionais classificam-se, quanto à sua aplicabilidade, em normas de eficácia plena. São aquelas que produzem todos os seus efeitos desde a promulgação da Constituição, não necessitando de nenhuma lei infraconstitucional para regulamentá-las. Normas de eficácia contida são aquelas que, embora produzam efeitos desde a promulgação da Constituição, podem ter seu alcance restringido por lei infraconstitucional. Normas de eficácia limitada são aquelas que necessitam de lei infraconstitucional para regulamentá-las e produzir todos os seus efeitos.
O artigo 5º, inciso 19, da Constituição Federal de 88 é considerado uma norma de eficácia plena. Isso significa que ele não depende de lei posterior para ser aplicado. Questão número 21. Apesar de a Constituição Federal estabelecer que todo o poder emana do povo, não há previsão no texto constitucional de seu exercício diretamente pelo povo, mas por meio de representantes eleitos. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 1988 dispõe: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Este dispositivo é fundamental para compreendermos a soberania popular no Brasil. Ele estabelece que a fonte de todo o poder político reside no povo, que o exerce de duas formas: indiretamente por meio de representantes eleitos. Esta é a forma mais comum de exercício do poder pelo povo, por meio da eleição de representantes para os cargos do Poder Legislativo, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, e do Poder Executivo, prefeitos, governadores e Presidente da República. Diretamente, a Constituição Federal prevê mecanismos de participação direta do povo nas decisões políticas, como plebiscito, artigo 14, inciso 1. Consulta prévia à população sobre determinada matéria, para que ela manifeste sua vontade antes da tomada de decisão pelo poder público. Referendo, artigo 14, inciso 2, consulta posterior à população sobre uma lei ou ato normativo já editado, para que ela aprove ou rejeite a medida. Iniciativa popular, artigo 14, inciso 3, possibilidade de o povo apresentar projetos de lei ao Congresso Nacional, desde que atendidos os requisitos estabelecidos na Constituição. Questão número 22. Constitui princípio que rege a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais, a concessão de asilo político vedada a extradição. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 4º, inciso 10, estabelece como princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais a concessão de asilo político. Portanto, a primeira parte do item está correta. A segunda parte, vedada a extradição, não é totalmente correta. A Constituição não veda a extradição em todos os casos, mas sim em casos específicos, conforme o artigo 5º, incisos 51 e 52, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei, inciso 52. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Portanto, a Constituição veda a extradição de brasileiro nato em qualquer hipótese. Já para o brasileiro naturalizado, a extradição é possível em duas situações: crime comum praticado antes da naturalização, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Quanto aos estrangeiros, a Constituição veda a extradição por crime político ou de opinião, mas admite a extradição por outros crimes como crimes comuns, desde que observados os tratados internacionais e a legislação brasileira. Questão número 23. Se um indivíduo, ao se desentender com sua mulher, desferir contra ela inúmeros golpes, agredindo-a fisicamente, causando lesões graves às autoridades policiais, considerando tratar-se de flagrante delito, poderão penetrar na casa desse indivíduo, ainda que à noite e sem determinação judicial, e prendê-lo. Certo ou errado? Gabarito. Questão correta. Comentário. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 11, assegura a inviolabilidade do domicílio, estabelecendo que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Este dispositivo constitucional protege o indivíduo contra invasões arbitrárias em seu domicílio. No entanto, a própria Constituição prevê exceções a essa regra, sendo uma delas o flagrante delito. No caso apresentado, o indivíduo está cometendo um crime dentro de sua própria casa, agressão física contra sua mulher, resultando em lesões graves.
Essa situação configura flagrante delito, ou seja, o crime está acontecendo naquele momento. Questão número 24. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou à de terceiros, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. O habeas data previsto no artigo 5º, inciso 73, da Constituição Federal, tem como objetivo assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. A Constituição Federal expressamente diz: conceder-se-á habeas data, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. A Lei nº 9.507 de 97, que regulamenta o habeas data, também reforça que o direito de acesso à informação é do impetrante sobre si mesmo. Portanto, a parte do item que afirma, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, está correta. A parte que afirma, ou a de terceiros, é que torna o item incorreto. O habeas data não se destina a garantir o acesso a informações de terceiros. Existem outros instrumentos jurídicos para obter informações de terceiros, como o direito de petição aos órgãos públicos, artigo 5º, inciso 34, a linha A, e em alguns casos, o mandado de segurança. Questão número 25. As ações de habeas corpus e habeas data são gratuitas, certo ou errado? Gabarito. Questão correta. Comentário. O artigo 5º, inciso 77, da Constituição Federal de 1988, dispõe expressamente: são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Este dispositivo constitucional assegura a gratuidade de dois importantes instrumentos de proteção de direitos fundamentais: habeas corpus, remédio constitucional utilizado para proteger o direito de locomoção, liberdade de ir e vir, quando alguém sofre ou se sente ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Habeas data, remédio constitucional utilizado para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou para retificação desses dados quando necessário. Questão número 26. A ação civil pública não é um instrumento adequado ao controle de atos lesivos ao meio ambiente. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. A ação civil pública é um dos principais instrumentos jurídicos de proteção do meio ambiente no Brasil, sendo expressamente prevista para essa finalidade a Lei nº 7.347 de 85, que disciplina a ação civil pública, em seu artigo 1º, inciso I, estabelece que ela se destina à reparação dos danos causados ao meio ambiente, entre outros interesses difusos e coletivos. O artigo 129, inciso 3, da Constituição Federal de 1988 também atribui ao Ministério Público a função institucional de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Dessa forma, a ação civil pública é um instrumento fundamental e adequado para o controle de atos lesivos ao meio ambiente, sendo expressamente prevista na legislação e reconhecida pela jurisprudência para essa finalidade. Questão número 27. O estrangeiro sem domicílio no Brasil não tem legitimidade para impetrar habeas corpus, já que os direitos e as garantias fundamentais são dirigidos aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, caput, estabelece:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Embora o caput do artigo 5º mencione estrangeiros residentes no país, a jurisprudência e a doutrina entendem que alguns direitos fundamentais, como o direito à liberdade de locomoção e, consequentemente, o direito de impetrar habeas corpus, aplicam-se a todos os indivíduos que se encontram em território brasileiro, independentemente de sua nacionalidade ou situação migratória. Portanto, o fato de o estrangeiro não possuir domicílio no Brasil não o impede de impetrar habeas corpus. A garantia constitucional da liberdade de locomoção e o direito ao habeas corpus se estendem a todos que se encontram em território nacional, independentemente de sua condição migratória. Dessa forma, o item está errado porque o estrangeiro, mesmo sem domicílio no Brasil, tem legitimidade para impetrar habeas corpus em defesa de sua liberdade de locomoção. Questão número 28. A indenização por danos morais tem seu âmbito de proteção adstrito às pessoas físicas, já que as pessoas jurídicas não podem ser consideradas titulares dos direitos e das garantias fundamentais. Certo ou errado? Gabarito. Questão errada. Comentário. A afirmação de que a indenização por danos morais se restringe às pessoas físicas, e que as pessoas jurídicas não são titulares de direitos e garantias fundamentais é incorreta. As pessoas jurídicas são, sim, titulares de direitos fundamentais compatíveis com a sua natureza, incluindo o direito à honra objetiva e à reparação por danos morais decorrentes de sua violação. A jurisprudência sumulada do STJ, súmula 227, e a interpretação constitucional garantem às pessoas jurídicas o direito à indenização por danos morais, relativos à sua honra objetiva. Questão número 29. O direito de resposta proporcional ao agravo constitui instrumento democrático de ampla abrangência, já que é aplicável em relação a todas as ofensas, independentemente de elas configurarem ou não infrações penais. Certo ou errado? Gabarito. Questão correta. Comentário. O direito de resposta, previsto no artigo 5º, inciso 5, da Constituição Federal, assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. A amplitude desse direito é confirmada pela jurisprudência e pela doutrina, que entendem que ele se aplica a qualquer tipo de ofensa, independentemente de configurar ou não um crime. Ou seja, não é necessário que a ofensa seja tipificada como infração penal para que o direito de resposta seja assegurado. Resumidamente, abrangência. O direito de resposta abrange todas as ofensas, não apenas as criminais. Proporcionalidade. A resposta deve ser proporcional à gravidade da ofensa. Objetivo. Visa restabelecer a verdade ou a honra atingida independentemente da natureza da ofensa. Fundamento. Proteção da honra, da imagem e da livre manifestação do pensamento. Questão número 30. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reconhece ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de censura ou licença. Certo ou errado? Gabarito. Questão correta. Comentário. O artigo 5º, inciso 9, da Constituição Federal de 88, dispõe expressamente, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de censura ou licença. Este dispositivo fundamental assegura a liberdade de expressão em diversas áreas, garantindo que as manifestações intelectuais, artísticas, científicas e comunicativas não dependam de autorização prévia, licença, nem possam ser censuradas pelo Estado. Resumidamente, liberdade ampla abrange diversas formas de expressão, intelectual, artística, científica e de comunicação. Independência, dispensa autorização prévia, licença e veda a censura. Objetivo, proteger a livre circulação de ideias, o debate público e a produção cultural e científica. Limites, não é um direito absoluto, encontrando limites em outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem e a privacidade de terceiros, bem como em outros valores constitucionais como a ordem pública e a segurança nacional.